que Jesus veio revelar. E isso é muito importante para nós. É um detalhe simples, mas muito importante e significativo. E quando o texto diz que Jesus veio revelar, ele está dizendo que ele veio mostrar o Pai, mostrar a Deus às pessoas. Preste atenção, existe uma diferença entre anunciar e revelar. Anunciar seria eu chegar aqui e dizer, gente, tem um Deus aí, ele é assim, eu nunca vi ele, porque ele é espírito. Mas um dia ele vai vir, ou então ele funciona assim. Só que o detalhe é que eu nunca vi a ele, então eu vou apenas anunciá-lo. Mas não foi o que Jesus veio fazer. Por exemplo, João Batista, ele veio anunciar que Jesus viria. E tantos outros profetas. Mas Jesus veio revelar, e a palavra revelar significa mostrar, dar a conhecer. Então Jesus veio mostrar às pessoas quem é Deus, quem é o Pai. E isso é muito significativo para nós, porque muda tudo na nossa concepção de quem é Deus, ou de como funciona isso. Isso muda tudo. Eu quero ler com você novamente um outro texto, que está em João 5,17. Abra aí sua Bíblia. João 5,17. Existe um supremo propósito de Deus. A Bíblia fala sobre o supremo propósito de Deus. Esse supremo propósito de Deus, ele não vai falar das coisas que Deus faz, mas vai falar de quem Deus é. Vai falar da natureza de Deus. É o seu supremo propósito. Não tem a ver com o que ele faz, mas com o que ele é. Fala da sua natureza. Jesus veio exatamente revelar isso. O texto que nós vamos ler agora, João 5,17, diz assim: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Gente, preste atenção. Os judeus, em seu contexto, estavam tentando apertar Jesus, porque Jesus estava fazendo alguns trabalhos no sábado. E você sabe como funciona o sábado para o judeu. Só que Jesus, diferente deles, apesar de ser um judeu também, estava trabalhando no sábado. E então Jesus vai dizer exatamente isso. Olha isso. Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu também. Por que Jesus está expressando isso? Porque Jesus, ele é a expressão exata de Deus. O que Jesus está dizendo é que ele está fazendo exatamente o que ele vê o Pai dele fazer. O único que pode revelar o Pai é o Filho. Somente o Filho é capaz de revelar o Pai, porque só o Filho conhece o Pai que tem. Por isso que Deus envia Jesus na terra, para que Jesus pudesse mostrar à humanidade quem Ele é. Quando Deus quis se revelar ao mundo, o que Deus fez, gente? Enviou o seu Filho. Quando os judeus observavam Jesus trabalhando no sábado, eles entraram em crise, porque não era assim que funcionava com eles. Aliás, ninguém entre eles podia dizer: eu sou filho de Deus. Sabe por quê? Porque se você dissesse que você é um filho de Deus, você estava dizendo que você carregava a essência desse Pai. Você estaria dizendo que você é igual ao Pai. Então, jamais alguém poderia chegar e dizer: eu sou um filho de Deus. Isso era até mesmo como uma blasfêmia para os judeus. Então, quando eles veem Jesus trabalhando no sábado, na ideia deles, Jesus estaria quebrando o sábado.
quando na verdade Jesus só está expressando o que o Pai sempre foi. Escute, esse filho só está fazendo o que ele sempre viu o Pai fazer. O Pai nunca deixou de trabalhar, nem que fosse no sábado. Você está entendendo ou não? Então, venha comigo em João 1,12. Gente, isso aqui vai ficar bom, hein? Olha o que diz o texto. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu... Você crê? Então isso prova que você se tornou um filho de Deus. Os judeus, quando Jesus veio, rejeitou a Jesus. Jesus foi rejeitado pelos seus. Ou seja, os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, ele os tornou a ser filhos de Deus, pela fé. Então hoje, presta atenção, hoje, Deus não tem somente um filho. Jesus não é mais o filho único do Pai, hoje. Naquele momento sim, mas quando ele morre e ressuscita, ele dá a oportunidade de que muitos filhos sejam resgatados para essa família, por meio da adoção, com todos os direitos, inclusive. O detalhe é que, naquele momento, Jesus ele era o único filho, e aliás, a única expressão de Deus na terra. Deus não tinha expressão na terra, não tinha como saber quem era Deus, porque Deus era Espírito. Então ele encontra em Jesus a oportunidade de se expressar, de se mostrar para as pessoas. Quem via a Jesus não estava vendo o filho da Maria e do José, estaria vendo o Pai. Estaria vendo a Deus. Isso é um pouco forte, porque muda tudo para nós. Veja João 5,19. Volte lá, João 5,19. Olha isso. Vamos ler novamente, João 5,17. Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também. E eu trabalho. Então veja que Jesus, o Filho de Deus, era alguém que trabalhava. Quando a gente olha para a igreja primitiva, a igreja de Efésios, nós vamos poder perceber que quando o Senhor Jesus vai falar com aquela igreja, lá em Apocalipse, pedindo para que eles voltassem ao primeiro amor, já que eles tinham se desviado disso, Jesus vai dizer quem eles eram. Eles tinham a expressão do Pai. Jesus vai dizer que eles trabalhavam arduamente. Eles não se cansavam, eles trabalhavam e trabalhavam arduamente. E mais, sabe como que eles eram conhecidos? Como a igreja do amor. Porque era uma igreja amorosa. Havia amor entre os irmãos. Eles amavam uns aos outros. Eles labutavam. Então assim, era uma igreja que expressava a Deus. Mas depois de muitos anos se perderam. E Jesus pede para que eles voltem. Olha só, verso 18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Agora, por que os judeus queriam matar Jesus? Porque Jesus estava trabalhando no sábado.
Porque Jesus estava expressando o Pai. Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio. Por que os judeus queriam matar Jesus, gente? Porque Jesus dizia que Deus era o seu Pai. Dizer que Deus é o meu Pai é dizer que eu carrego a essência dele, é dizer que eu sou igual a ele. Olha isso, que era seu próprio Pai, fazendo-se igual a, presta atenção, eu não estou dizendo semelhante, eu não estou dizendo parecido, eu estou dizendo igual. Sabe o que é uma cópia? Quem olhava para Jesus, via uma cópia de Deus. E só existe um tipo de gente que pode ser uma cópia de Deus na terra, sabe qual? Um filho. Eu não sei se você é filho. Você é filho mesmo? Quem via Jesus, as suas ações, as suas palavras, escute, gente, nós estamos falando de legado. Legado é dar continuidade, é preservar o que se recebe, é cuidar daquilo, com amor, não com obrigação. Carregar um legado é dar continuidade. E foi exatamente isso que o nosso Pai nos deixou. Um legado, um caminho, que alguém veio na frente abrindo e construindo, e nós viemos atrás dando continuidade. Quem via Jesus, via a expressão de Deus, via uma cópia do Pai, via a essência se manifestando. Olha isso. Fazendo-se igual a Deus. Por isso que os judeus queriam matá-lo. Verso 19. Tem alguém aí? Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade e a verdade vos digo, que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao... Gente, o que é isso? O que esse filho está dizendo, é que ele não pode fazer o que ele não viu o pai dele fazer. O que ele está dizendo é que o filho só faz o que ele vê o pai dele fazendo. E se ele está trabalhando no sábado, é porque ele via o pai dele trabalhando no sábado. Se ele tem um coração disposto para ajudar, para trabalhar, é porque ele está expressando o que ele viu desde a eternidade. Jesus é a expressão exata de Deus. Ele só vai fazer aquilo que ele viu o pai dele fazer. Ele não vai fazer o que ele viu o pai dos outros fazer. Ele vai fazer o que ele viu o pai dele fazer. Porque ele procura fazer exatamente aquilo que o pai dele ensinou e mostrou para ele. Eu estou falando de um legado positivo. A nossa maior referência para a gente fazer ou deixar de fazer algumas coisas aqui nessa vida está em Deus, está no nosso Pai do céu. Ele é a nossa maior referência. Olha isso. Na verdade, a verdade vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Igual, sabe o que é igual? A mesma coisa. A mesma coisa que ele vê no Pai, ele vai expressar.
a mesma coisa que ele viu o pai dele fazendo, ele está expressando para aquelas pessoas naquele momento. As ações de Jesus, as suas obras. Quem vê a Jesus vê o Pai. Então já não é mais o Jesus, filho da Maria e do José. É o próprio Pai, na pessoa de Cristo Jesus. Vamos lá em João 14, verso 8. Gente, se você não entender isso aqui agora, eu paro por aqui, Cleito. Eu não vou insistir, porque quem vai insistir com você é o Espírito Santo. Mas eu desisto. O Espírito Santo que gosta de insistir, né? Mas se você não entender agora, escuta, 14:8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Em outras palavras, Senhor, mostra-nos o Pai, e então nós vamos acreditar. Nos basta. É tudo que nós queremos na nossa vida é ver o Pai, só isso. Mostra-nos Ele, porque o Senhor chegou aqui alguns anos atrás, falando do negócio de Pai do céu, nos ensinou a orar, não foi? E aí, a gente ainda não viu esse Pai. Mas se o Senhor nos mostrar esse Pai que o Senhor está falando aí, nos basta. A gente vai começar a acreditar. Vamos começar a fazer. Vamos começar a ser outras pessoas. Mostra-nos o Pai, nos basta. Essas são as palavras de Filipe. Jesus vai olhar para ele e vai dizer o seguinte, verso 9, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não estou entendendo, cara. Há tanto tempo eu estou com vocês. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Eu tenho andado há tanto tempo com vocês e você ainda não viu o Pai. Porque na cabeça de Filipe, aquele que ele estava vendo era o filho da Maria e do José. Só que aquele era a expressão exata de Deus. Aquela pessoa que caminhava com eles era a expressão exata. As suas ações, as suas palavras expressava, representava o Pai. Na cabeça dele, um dia os céus iam se abrir e Deus ia descer, e então ele ia ver o Pai que Jesus falava. Só que o Filho expressa o Pai que tem. O que ele não sabia, gente, é que ele estava há anos e anos caminhando do lado do Pai. O que ele não sabia é que enquanto ele ainda estava caminhando, querendo conhecer o Pai sempre esteve ao lado dele. A presença do Pai era constantemente com ele, em suas palavras e em suas ações. Mas ele não foi capaz de perceber o quão maravilhoso era o Pai que ele tinha e caminhava ao lado dele. Venha comigo lá em João 17, verso 3. Quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que Jesus ele não fazia o que ele queria. Ele só fazia aquilo que era da vontade do Pai.
ele expressava o Pai diariamente. O seu viver diário era para representar o seu Pai. Vamos lá, João 17, 3, diz assim, ó: e a vida eterna é esta. Escute, muitos de nós queremos a vida eterna. E já a recebemos. Esperamos nós o tempo da eternidade, porque queremos viver no tempo da eternidade. O texto diz assim, ó: e a vida eterna é esta. Qual? Que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna? O que seria a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus como único Senhor, como único Deus. Então preste atenção. Muitas das vezes nós nos cansamos de ficar de domingo em domingo, de estudo em estudo, conhecendo o Senhor. Tente imaginar você, que nós temos toda uma eternidade para conhecer a Deus, e nem a eternidade será suficiente para chegarmos na totalidade de quem é Deus. Aqui é um exercício que a gente faz, de descobertas, e a cada descoberta, nós somos transformados. A vida eterna é conhecer ao Senhor. E foi exatamente isso que Jesus veio fazer aqui, gente. No primeiro texto que a gente leu aqui nessa noite, nós vimos que ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho veio revelar a Deus. As suas ações, as suas palavras, expressa, mostra às pessoas quem é Deus. O que eu quero fazer como pergunta nessa noite para você é: você tem expressado a Deus em suas palavras e em suas ações? Nós, como igreja de Cristo Jesus, temos expressado a Deus? Vamos ver outro texto. Hebreus 1, verso 1. Hebreus 1, verso 1. Olha o que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa, olha isso, e a expressão e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus é a expressa imagem de Deus. Quem olha para Jesus, vê a Deus. Quem olha para Jesus, vê o Pai. Venha comigo agora, Colossenses 1,14. Olha o que diz, do 13 em diante: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Aleluia. Sabe o que isso significa? Que aquilo que ninguém viu, você e eu, nós estamos vendo na pessoa de Jesus. Você não pode dizer, eu nunca vi a Deus, porque quando nós olhamos para Jesus, os seus atos, as suas ações, as suas palavras,
nós vemos a Deus. Quando nós olhamos as ações de Jesus, nós podemos dizer: esse é o meu Pai. É assim que Ele age, é assim que Ele faz. Meu Pai trabalha, meu Pai tem compaixão, meu Pai é amoroso, meu Pai é assim que Ele faz. É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. João 14, 9. Olha isso. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. O que Jesus está dizendo é: as minhas ações, as minhas palavras não são minhas, é as do Pai. Olha o verso 10. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesma, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Escute, Jesus não fazia o que Ele queria, Ele fazia aquilo que o Pai queria fazer, porque quando Ele fazia, não era Ele, era o Pai. As suas ações, as suas obras, era o Pai fazendo. Isso fala de legado, isso fala de dar continuidade, de preservar aquilo que recebeu. Mateus 11, 27. Mateus 11, 27. Olha o que diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o... Está vendo? Está vendo como teu Pai te conhece? Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o... Está vendo? Somente um filho é capaz de fazer aquilo que é da essência do Pai. Somente um filho é capaz de fazer a vontade do Pai, porque somente um filho conhece o Pai que tem. Olha isso. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Veja, Jesus não veio anunciar a Deus. Jesus não veio anunciar um Pai. Jesus veio mostrar ao mundo, em suas palavras e ações, quem é o Pai. Ele veio revelar, e as suas ações mostram isso. A pergunta é: as nossas ações revelam ao mundo o Pai que temos? As nossas palavras revelam a nossa vizinhança, o Pai que temos? A nossa forma de agir, de vestir, de calçar, de tudo revela o Pai que temos? Porque a criação está numa expectativa. Aleluia! Eu vou repetir. A Bíblia diz que a criação está em uma expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Mateus 16, verso 23, olha o que diz: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. É porque Jesus estava dizendo assim: gente, eu vou ali, subir numa cruz, vou morrer, ao terceiro dia ressuscito,
e aí eu volto a estar com vocês. Pedro disse assim: não, Senhor, o Senhor não vai morrer não. Jesus olhou para ele e disse: como assim? Pedro, eu tô te desconhecendo. Não é o Pedro que eu conheço. Isso aí é Satanás. Por que Jesus disse assim? Porque essa mensagem da morte, da renúncia, nunca soou bem aos ouvidos de Satanás. Satanás nunca quis que um filho de Deus vivesse de renúncias. Outro dia chegou um rapaz aqui dizendo: pastor, eu quero tocar bateria. Eu perguntei assim: o que você vai ter que renunciar na sua vida para você estar aqui? Vai ser a namoradinha? Vai ser o brinco na orelha? O que você vai ter que renunciar para estar aqui? Porque aqui é vida de renúncia. Só que não é só aqui que é vida de renúncia. Aqui é vida de renúncia. Não é porque é pastor. O pastor é filho de Deus. Ou seja, todos nós somos filhos de Deus. O diabo não quer que você morra para o mundo. Ele quer que você esteja muito vivo. Porque aí você vai espraguejar algumas pessoas ao seu redor. Porque aí as suas ações vai machucar alguém. É isso que ele quer. Que você esteja vivo. Mas a Bíblia diz que a gente precisa morrer para que Cristo viva em nós. Já não vivo mais eu, mas Cristo, que é a expressão exata do Pai, vive em mim. E quando Ele vive em mim, eu vivo uma vida de renúncias. E viver de renúncias não é fácil. Não foi fácil para Jesus. Teve um dia que Ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele está pesado demais, eu não quero isso. Mas todavia, seja feita a tua vontade. Porque eu sei que a tua vontade é melhor do que a minha. Eu sei que os teus caminhos são melhores do que o meu. Eu sei que os teus sonhos, os teus planos é melhor do que os meus. Viver de renúncia não é fácil. Mas se você é cristão, filho de Deus, Deus está te convidando a viver de renúncias. O que você precisa renunciar para expressar para o teu vizinho que você é uma expressão do Pai, que você carrega a essência do Pai, que você é um filho de Deus? O que você vai precisar renunciar daqui para frente, para que as pessoas, para que o mundo possa ver o Pai nas tuas ações, nas tuas palavras, para que as pessoas possam ver você e dizer: eu estou vendo o Pai, eu estou vendo o Filho de Deus. O que nós, como igreja, como filhos do reino, precisamos fazer para que as pessoas, para que a comunidade, para que o mundo veja que nós somos filhos de Deus. O que eu, Senhor, preciso fazer para que as pessoas vejam em mim o teu rosto? O que eu preciso fazer, Senhor, para que as pessoas contemplem a tua presença na minha vida? João 6, a gente finaliza. João 6, 46. João 6,46 diz assim: não que alguém visse ao Pai. Vou repetir: não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este que é de Deus tem visto ao Pai. Escute, só vê o Pai quem é filho. Eu não estou conseguindo ver o Pai. Tem alguma coisa errada. Porque quem é de Deus, quem é filho, vê o Pai. Por que essas pessoas que eram de Deus estavam vendo o Pai? Porque elas estavam olhando para Jesus,
quando nós olhamos para a cópia, para a expressão exata de Deus, que é Cristo Jesus, nós passamos a ver o Pai, nós passamos também a expressar em nossas ações, em nossas palavras, o nosso Pai. Coloque-se de pé nessa noite. Oh Senhor, feche teus olhos nessa noite, feche teus olhos. Nós precisamos nessa noite pedir perdão a Deus. Nós precisamos, como igreja, pedir perdão ao nosso Pai, por tantas vezes nós não expressá-lo, nós não representá-lo. Nós somos como embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Nós fazemos parte de uma embaixada celestial, aonde o Senhor nos colocou em uma posição de governo. Nós fazemos parte do seu reino, da realidade do reino. Nós nessa noite, como filhos, como igreja, precisamos pedir perdão ao nosso Pai, assim como Filipe, que olhava, caminhava com Jesus, mas não foi capaz de ver o Pai ao seu lado. Nós precisamos nessa noite tomar uma decisão e voltar à essência,